Ei, menino, tu bebeu esse vídeo de remédio todinho. Tu não tem medo de morrer não, Zapitão? Ele bebeu porque é doce. Eu já te falei, não é pra tu comprar mais remédio doce pra esse menino. Ele come com farinha. Valha-me Deus! Mas todo remédio de tosse é doce, Zé. Esse menino é porque é doido. Por que tu bebeu esse vídeo de remédio todinho, Zé Vitão? Mas mãe, tava gostoso. Que gostoso, menino? Tu não tá vendo que isso aqui é remédio? Tu quer morrer? E outra, os meus remédios coloridos que eu trouxe lá na farmácia não tem mais nenhum na caixa. Foi tu, né, Zé Vitão? Thank you.